Fala aí, galerinha esforçada. Agora a gente está na nossa segunda aula, né? E a gente vai aprender a fazer comparação de números inteiros, tá? Que a gente tem a reta, né, dos números inteiros, lá no centro o zero, para a direita os positivos até o mais infinito e na esquerda os negativos até o menos infinito. Agora a gente precisa entender que na comparação de inteiros a gente vai utilizar isso daqui, ó. O número mais para a direita é sempre maior. Então o número quanto mais para a direita, maior ele vai ser, ainda que não pareça. Por exemplo, nesse caso aqui, vamos comparar o menos 4 com menos 2. Ó, antes, para isso, a gente vai utilizar esses símbolos aqui, né? Ó. Vocês lembram disso? Como é que esse símbolozinho funciona? Ó, o biquinho é para o menor e a parte aberta é para o maior, tá? Mesma coisa aqui, ó. O biquinho é para o menor e a parte aberta é para o maior. Então, como é que a gente vai fazer, ó? Então, vamos pensar quem é maior, né? Então, a gente vai colocar a boca aberta para ele. Quem é maior? Menos 4 ou menos 2? É só a gente ver quem está mais para a direita. Quem está mais para a direita aqui? É o menos 4 ou é o menos 2? Menos 4 ou menos 2? Logicamente, é o menos 2. Então, quem é o maior? É o menos 2. Tá? E isso faz sentido, né? Porque pensa lá na tua conta bancária. O que você prefere ter na tua conta bancária? Menos 2 ou menos 4, ou seja, tu prefere dever 2 ou dever 4? É muito melhor você dever apenas 2, né? Dever 4 é maior do que dever 2. Então, por isso, menos 2 é maior, tá? Do que menos 4. Vamos para a próxima. Ó, o número, então, mais à direita é sempre o maior. Quando a gente está comparando positivos e negativos, a gente nem precisa se preocupar, gente. O positivo sempre vai ser maior. Então, sem pensar, a gente já joga o maior sendo o mais 1, beleza? Vamos agora comparar menos 1 ou menos 3? Vamos olhar na reta aqui, ó. Quem está mais para a direita? É o menos 1 ou é o menos 3? Logicamente é o menos 1, então o maior é ele. Então boquinha aberta para ele, ó. Boquinha aberta menos 1. Quem é o maior? Mais 2 ou menos 4? Como eu já falei, se a comparação é entre um positivo e um negativo, a gente nem precisa pensar. Sempre o maior é o positivo. Então, o mais 2 é maior, boquinha aberta para ele. Beleza? Vamos agora colocar em ordem crescente ou ordem decrescente. Ó, então aqui, ó, esses aqui eu vou colocar em ordem crescente e os de baixo eu vou colocar em ordem decrescente, tá? O que é ordem crescente, Rodrigo? Ordem crescente é do menor para o maior, ou seja, está crescendo. Então a gente vai começar com os menores e lá para os maiores. Dessa lista aqui, ó, quem são os menores? Os menores são sempre, né, os negativos. E a gente sabe que os menores estão sempre lá para a esquerda, né? E quem está mais para a esquerda dos negativos? É os mais negativos, né? No caso, menos 30. Então, ele é o menor de todos. Começa com menos 30. Aí, depois, a gente vem com menos 13, certo? Depois, menos 10. Aí, depois vem o zero lá, né? Que não vai ter zero. Então, a gente agora vem com os positivos crescendo também, ó. Então, depois vai vir mais 8 e depois mais 23. Sempre dos mais negativos para os mais positivos, beleza? Então aqui é a ordem crescente, tá vendo que tá crescendo? Tá ficando maior, né? Agora aqui é o contrário, a gente vai fazer a ordem decrescente. Então a gente vai vir do maior pro menor. Então quem seria o maior aqui, ó? O maior aqui, logicamente, é o mais 8, tá bom? Que ele é o cara que estaria mais à direita lá na reta dos números. Então a gente começa com ele, ó, mais 8, aí vem diminuindo, né? Depois do mais 8 diminuindo seria mais 6. Depois do mais 6 diminuindo, o único que tem aqui, né, os positivos já acabaram, seria o zero, tá? Agora a gente entra nos negativos. Então vamos lá, ó. Dos negativos, quem é o maior? Menos 10, menos 5 ou menos 1? Ou menos 3? É o menos 1 que é o maior, né? Então depois a gente vai para quem? Menos 3, depois menos 5, depois menos 10. Qualquer dúvida na hora de fazer a decrescente, você faz a crescente e inverte ela, tá? Então aqui a gente percebe que os valores estão cada vez mais caindo, né? A gente tem aqui ó, 8, depois tem lá no menos 10, uma dívida grande, né? Então tá só caindo a quantidade de dinheirinho que você tem. Beleza? Vamos agora aqui, ó, intervalo de inteiros. O que seria o intervalo, né? O intervalo é como se fosse uma sequência numérica entre alguns números, né? Pode ser entre os números e pode até incluir eles, né? Isso vai depender do sinalzinho que a gente está usando, né? Então, por exemplo, nessa situação aqui, ó, a gente quer saber os valores para x, né? Esse intervalo x aqui. Esse intervalo, ele está entre o menos 4 e o 2, né? Então, ele é maior que o menos 4 e ele é menor que o 2. Como é que a gente vai fazer então? Então, a gente vai ir subindo do menos 4 até chegar antes do
2. Não inclui o menos 4 e o 2, beleza? Não inclui eles. Então, ó, depois do menos 4, vem quem? Vem menos 3, depois menos 2, depois menos 1, depois 0, depois 1, depois o 2. Só que o 2 a gente não vai colocar, né? Beleza? Então, nosso intervalo é esse daqui. Beleza? O de baixo. No de baixo, perceba que nesse sinal aqui, ó, a gente tem essa barrinha aqui, ó. Essa barrinha diz igual. Então, o x ele é maior do que o menos 3, mas ele também é igual ao menos 3. Então, tem que incluir o próprio menos 3, tá? Então, a gente vai começar essa sequência com o menos 3. Aí vem menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Inclui o 5? Não, porque não tem o igual ali. Então, fecha aqui no 4. Por final, nessa sequência aqui, vai incluir dos dois lados. Então, a gente começa com menos 5, depois menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, tá? Inclui tanto menos 5 quanto menos 2, porque a gente tem um sinalzinho de igual aqui embaixo. Ok? Então, finalizando a nossa segunda aula aí, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.